Sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Naila Soler e na aula de hoje eu vou mostrar como que o DNA da célula, o DNA do organismo de uma bactéria, de uma célula de eucarioto, de um vírus ou de uma planta, é visto na bioinformática. Como que a gente enxerga esse DNA, né? Então aqui, a gente tem aqui a imagem de uma célula, que tem um cromossomo, o DNA está condensado e a parte não está condensado. Vamos ver aqui, por exemplo, a gente tem um DNA mitocondrial. Então, quando a gente faz o sequenciamento, a gente pega esse DNA, faz a extração de DNA e manda sequenciar, faz a preparação da biblioteca, construção da biblioteca. Se você não sabe sobre esse processo, tem aula aqui no canal, já tem uma playlist, inclusive. Então, a gente faz essa preparação e manda sequenciar. E depois que manda sequenciar, a gente recebe um arquivo que é chamado de arquivo de FASTQ, são as reads. A gente monta o genoma e aí então a gente tem a sequência de DNA do cromossomo, dos genes, do cloroplasto, da mitocôndria, do plasmídio, seja o que for. Tem uma aula aqui no canal falando sobre arquivos básicos, inclusive esses arquivos de reads. Nós não vamos falar sobre ele hoje. Hoje eu vou falar sobre o DNA depois que ele já está montado, depois do processo de montagem. Então, depois que a gente manda sequenciar e faz a montagem, a gente enxerga o DNA assim. Nesse caso aqui, o genoma foi completamente sequenciado. Eu conheço todas as bases, todos os nucleotídeos do DNA dessa bactéria. Então, eu enxergo ele como uma sequência única, do início ao fim. Essa aqui é a primeira nucleotídeo do DNA e esse aqui é o último nucleotídeo do DNA. Ah, mas o DNA é fita dupla. Sim, aqui a gente só mostra a sequência 5' 3', nesse caso aqui, né? Então, aqui a gente tem a sequência na direção 5' 3', e a gente tem aqui a fita senso, no caso. Mas, como a gente sabe que a fita complementar, ela tem as bases complementares, né? Os nucleotídeos complementares, a gente sabe que aqui a fita complemento seria A, C, T, são os nucleotídeos, as bases complementares, né? Umas às outras. Então, a gente não precisa necessariamente colocar essa informação. Está implícito que a fita complementar nada mais é do que a base complementar. Então, a gente coloca para economizar espaço computacional, para facilitar análises, a gente coloca só a fita, uma das fitas, né? Então, é assim que eu enxergo o DNA. Simples assim. Ah, mas onde que tá os genes? Cadê os genes? Cadê as proteínas? Cadê o resto das coisas? As regiões intergênicas, as regiões regulatórias. Para que a gente enxergue tudo isso, a gente precisa passar por um processo que é chamado de processo de anotação. Então, aqui a gente não sabe, pode ser que o gene comece aqui, pode ser que aqui seja um gene, aqui seja uma região intergênica e o próximo gene comece logo aqui embaixo. No caso, isso aqui é uma bactéria, então os genes são muito grudadinhos, né? Eles estão bem próximos uns aos outros, então não tem uma região intergênica muito grande. Mas se fosse eucarioto, poderia ter regiões regulatórias que não são traduzidas e assim por diante. Então, aqui seria o DNA nu e cru, digamos assim, né? O DNA completo, todos os nucleotídeos. E aí, após o processo de anotação, que vem com esse arquivo aqui, que é esse arquivo GBFF, que também tem nessa aula aqui de arquivos básicos, após esse processo de anotação, a gente sabe que o nucleotídeo aqui, do 1 ao 1524, aqui do 1 ao 1524, seja lá, não sei onde é a posição aqui, ele corresponde ao gene, vamos ver qual gene é esse aqui, eu acho que é DNA, é o gene que codifica para a proteína iniciadora da replicação, que é a DNA-A. Então, a gente sabe que tem aqui as coordenadas do gene. Então, a partir do processo de anotação, a gente consegue entender, se localizar nesse arquivo aqui. E é muito importante esse intercâmbio, digamos assim, essa interseção entre os vários tipos de arquivos, porque a gente, dependendo da ferramenta que você vai utilizar, você vai usar um arquivo ou outro, ou os dois combinadamente. Então, nesse caso aqui, eu tenho só a sequência de DNA, então se eu não preciso dizer para a ferramenta onde estão os genes, só esse arquivo basta. Se eu for fazer uma filogenia, por exemplo, só esse arquivo é suficiente. Agora, se eu preciso falar para a ferramenta, olha, eu quero que você identifique tal gene, eu tenho que mudar as coordenadas desse gene. Ou fazer a predição, identificar, eu não dou a coordenada e ela faz a predição sozinha.
Ou eu dou as coordenadas e falo assim, recupera esse gene para mim, analisa esse gene para mim, conta quão expresso esse gene está, eu preciso dar coordenadas. Então aqui, uma característica muito importante desse arquivo aqui de DNA, na verdade eu vou mostrar esse outro arquivo aqui, que é após a anotação, então eu tenho esse arquivo aqui, aí eu coloquei numa ferramenta que faz a anotação, e ela me retorna a sequência dos genes, então daqui eu passo para cá. Agora, eu não tenho mais a sequência toda do DNA, eu tenho apenas as sequências codificantes. Na verdade, não só as sequências codificantes, aqui eu também tenho... Não, nesse caso aqui é só as sequências codificantes, que é o arquivo de CDS. Mas tem um outro arquivo também que tem os arquivos com as sequências... com os RNAs transportadores, regulatórios não, ribossomais, que fazem que compõem o aparato de tradução de proteínas, né? Não só os genes que viram proteína, mas genes que também compõem o ribossomo e que não são proteínas, que são RNAs. Por isso RNA ribossomal. Então, nesse arquivo aqui eu tenho o arquivo de genes, né? Que codificam para proteínas. E aí, o que eu estava falando? Quando eu passo para esse arquivo aqui, eu consigo identificar onde estão os genes e qual a sequência dos genes. E se eles estão na fita complemento ou na fita senso. Aqui ele está na fita senso. E quando ele tem complement escrito antes desse location, é porque é a fita senso. Quer dizer, é a fita complemento aqui, ó. Então, esse aqui é um exemplo de uma fita complemento, porque aqui está escrito complement. Esse aqui, em cima, é uma fita senso, porque não está escrito complement. Então, essa sequência aqui está escrito na direção 3 linha, 5 linha. Diferente desse arquivo aqui que está escrito na direção 5 linha, 3 linha. Aí vocês perguntam assim, mas quais genes são esses, né? Esse aqui é o genoma todo. É os genes, aqui tem todos os genes presentes no genoma. Não importa se ele vai ser transcrito ou traduzido em determinada condição. Não importa se ele só vai ser transcrito quando ele for induzido em uma determinada condição. Se o gene existe no genoma, ele vai estar nesse arquivo. Diferentemente do arquivo de transcriptoma. No arquivo de transcriptoma, a gente tem os genes que são expressos em determinado momento, em determinada condição. Aqui a gente tem todos os genes do genoma. Se o seu genoma está completo, se esse arquivo de genes está completo, foi completamente sequenciado, foi anotado, você tem que ter, se você não tiver algum gene aqui nesse genoma, é porque ele não existe nesse genoma. Se o seu genoma for incompleto, você não tiver sequenciado tudo, ele tiver assim, um contigs, se você não sabe o que é um contig, tem aula aqui no canal sobre isso. Se o seu DNA está assim, ó, tem um bloco aqui, um outro bloco aqui, pode ser que se você não encontrar um gene que você esteja procurando no genoma, é porque ele não foi sequenciado, o genoma está incompleto, está faltando pedaço, então você não encontrou porque esse genoma não foi completamente sequenciado. Geralmente, genoma bacteriano, assim, com um bom sequenciamento, você vai encontrar o gene. Mesmo que ele esteja em contigs, porque a montagem é muito boa, assim, o sequenciamento é muito bom, o genoma é pequeno e assim por diante. Mas é mais fácil de sequenciar e montar. Mas dependendo do genoma, se tiver muitas sequências repetitivas, por exemplo, que aí dificulta um pouco essa montagem, se o seu gene tiver muitas regiões de baixa complexidade, muito GC, 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 ou AT, 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 A, AT, sabe assim, regiões que não tem muita informação, são muito repetitivas, é difícil de distinguir de outras sequências. Então aí talvez você não encontre, porque essas sequências são difíceis de serem anotadas e aí não conseguiu anotar, então você não tem esse gene aqui nesse arquivo. Mas é só por isso. Ou teve uma dificuldade de montar e acabou não montando, né? Então você não encontrou. Mas se você está procurando um gene, você sabe que o gene está nessa bactéria e essa bactéria teve o genoma sequenciado e depositado e você foi lá e baixou o arquivo e é esse arquivo aqui, você pode encontrar esse gene. Seja por primer, você pega, dá um Ctrl F assim, ó. Faz a busca textual. Vamos pegar, no caso aqui eu peguei um primer, né? Mas poderia ser uma outra região que você sabe que é conservada, por exemplo. Vamos tentar achar essa sequência aqui desse gene no outro genoma, né? Então aqui eu peguei um primer, quero procurar ela aqui. Na verdade, deixa eu pegar da DNA aqui. Pode ser que tenha quebra de linha, né? Opa. Aqui, ó. Esse aqui eu sei que vai dar aqui no comecinho. Ó, tá vendo?
fiz um primer aqui, peguei tipo uma PCR em sílico. Então eu sei que esse gene tá aqui, ó, ele começa aqui. Vamos ver onde ele termina naquele arquivo. O ruim é que tem essas quebras aqui, ó, e não dá pra pegar direito. Dependendo do editor de texto. Então aqui, ó, pode ser que tenha uma quebra. Ó, ele termina mais ou menos aqui. Então eu sei que esse aqui é um gene. Então é como se eu fizesse uma PCR em sílico. Tem aula aqui no canal também falando como é que eu acho um gene ou proteína no NCBI, busco em um genoma, busco no banco de dados. Mas basicamente é isso, assim que o genoma é visto na bioinformática, quando você sai da bancada e vai para a bioinfo. É assim que você enxerga o seu arquivo, o seu DNA, o DNA da bactéria, os genes, assim que você identifica os genes. E numa próxima aula eu vou falar mais sobre as proteínas. Mas lembre-se, os genes que estão nesses arquivos são genes constitutivos, são genes que estão no DNA da bactéria. Se essa bactéria tiver plasmídio, vai ter também os genes que estão no plasmídio. Independente se ele vai ser expresso ou não em determinada condição. Ele sempre vai estar aqui porque o genoma, digamos assim, é fixo, né? Ah, mas a bactéria faz transferência horizontal de genes. Beleza. Mas você vai pegar no momento em que ela tem ou não tem aquele gene. Já fez a transferência, se ela fez a transferência de adquirir um gene e você sequenciar, ele vai estar ali no DNA. Se ele não tiver, é porque essa bactéria não fez a transferência, não herdou o gene. Ou, no caso, foi mal sequenciado e você não pegou. Mas é mais provável que tenha, que tudo que a bactéria tenha de genes esteja presente aqui nesses arquivos. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.